Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta terça-feira, 22 de março, e com os seguintes destaques. A vitória do Fluminense diante do Botafogo no primeiro confronto da outra semifinal do Estadual do Rio de Janeiro. Fluminense pode perder por até um gol no jogo decisivo que estará na final contra o Flamengo, que eliminou o Vasco no último domingo. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com jogos da terceira rodada, e o Internacional mostrando também que vem para disputar a competição. Aqui na Europa, os jogos da 27ª jornada da Liga Portuguesa, e o Porto quase lá, quase aí pertinho de conquistar o campeonato português. E as demais competições e informações aqui do continente europeu. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Gomes já estão prontos e irão analisar as polêmicas envolvendo o ex-jogador do Flamengo e hoje comentarista nas transmissões do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Tita, como também o Barcelona, que comandado pelo Xavi, ex-jogador daquele time fantástico de Messi e companhia, vem fazendo o time ressurgir das cinzas. Antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos imediato para o nosso bate-papo, abraçando aqui o nosso Arivaldo Maia, companheiro de muitos anos lá no timaço da Rádio Gazeta em Alagoas, Nordeste do Brasil, sempre ligado aqui no nosso programa. E em breve, hein, meu caro Arivaldo, iremos contar com a sua participação, já que estamos aí definindo as lives aqui no nosso canal, e você será, claro, um dos primeiros a participar com a gente. Mas agora, como eu disse antes, é hora do nosso bate-papo, e eu vou começar contigo, Moraes, analisando justamente essas polêmicas envolvendo o hoje comentarista Tita. A última delas agora foi essa, que os jogadores do Flamengo não deveriam comemorar a vaga obtida para a final do estadual após vencer o Vasco. Na opinião do Tita, foi um desrespeito ao clube de São Januário. E aí, Moraes, um abraço. Olá, Júnior, olá, Antônio Manuel e amigos do PB Desporto. Nós estamos aqui para falar de um assunto que eu acho até certo ponto lamentável, sobre todos os aspectos. Você vê ex-jogadores profissionais trabalhando como comentaristas esportivos, e esses caras não têm o menor respeito nem a menor qualidade para desempenhar a sua função como comentarista esportivo. O Brasil está cheio, e eu diria até o mundo todo está cheio desses ditos profissionais que não foram para a faculdade, que não enfrentaram uma banca e se transformaram em radialistas, jornalistas, e hoje estão dando opinião. Veja o caso aí do Tita, ele que foi jogador de futebol, uma época se negou a vestir a camisa da seleção brasileira porque ele queria ser o titular da camisa 10, que pertencia ao Zico. Hoje é comentarista e reclamar porque um clube de futebol comemorou uma classificação para a fase final de uma competição, como é o caso do Campeonato Carioca e do Flamengo recentemente. O Flamengo eliminou o Vasco. E porque os jogadores do Flamengo comemoraram, aí o comentarista vai dizer que era uma falta de respeito. Então eu pergunto,
Quando é que vai comemorar? Quando é que o clube tem que comemorar? Quando é que os jogadores têm que fazer isso? É logo após a partida. É comemorar, sim, tem todo um direito de agir assim. Mas para ele não. Sabe por quê? Porque ele não é profissional. Como muitos outros que estão aí dando opinião em redes sociais, em jornais, em televisão e em rádio, sem a menor qualificação para essa profissão, viu, Júnior? Moraes, eu também vou nessa linha. Até eu não considero que o fundamental aí é você ter, nem acho que é por aí só. Se a pessoa tem talento, né, ele, independente de ter sido jogador ou não, mas se expressar bem, ele pode vir a trabalhar, né? Agora, eu acredito também que deveria sim ter, pelo menos, um preparo, né? Não é pegar e colocar um jogador porque ele foi um grande jogador, às vezes nem isso, né? Mas foi um jogador de destaque ou porque ele se comunica bem, ou porque é amigo do fulano, amigo do ciclano, né? Porque a turma gosta dele e aí bota ali para comentar. Infelizmente hoje você conta nos dedos, né, desses comentaristas aí, e não é porque ele foi jogador. Eu falo que podia ser qualquer um, né, que não tem qualidade nos comentários, não procuram se aprofundar mais, estudar mais. Agora o pior é quando vem com essas pérolas, como o Tita colocou aí, primeiro essa do Pedro que estava triste, agora dizendo que os jogadores do Flamengo não podem comemorar uma vitória. Que mundo é esse? E aí eu passo a bola para você agora aí no Rio, Antônio Manuel Góes, com a sua opinião com relação a essas polêmicas envolvendo o Tita. Júnior Moraes e gente ligada no PB Desporto. Milton Queiroz da Paixão, o Tita, agora com 63 anos, vitorioso jogador do Flamengo, do timaço de Zico e companhia, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 81 e também da Libertadores pelo Grêmio em 1983, depois com carreira de futebol no Vasco da Gama no Rio, no futebol mexicano, encerrando a carreira na Guatemala. Ele também foi um treinador, mas sem sucesso na sua carreira, e recentemente passou a condição de comentarista de futebol pela TV. Pois bem, como comentarista de futebol pela TV, ele foi um grande jogador de futebol, porque passou a soltar algumas pérolas, se não vejamos, exatamente todas elas em relação ao Flamengo. No jogo em que o Pedro fez um gol agora neste campeonato, ele disse que o Pedro estava mostrando um semblante de tristeza por conta das questões aí discutidas sobre a titularidade ou não de Pedro da equipe do Flamengo. Depois, criticando o treinador Paulo Souza por substituir com 5 minutos do segundo tempo o lateral Isla pelo suplente Mateuzinho. Em seguida, no jogo desse último domingo, com a substituição de Rodinei pelo Mateuzinho também. Ele disse que as substituições estavam sendo uma forma do treinador jogar os jogadores contra a torcida. E como a maior pérola de sua participação como comentarista, exatamente após o jogo do Flamengo com o Vasco da Gama 0. Exatamente ao dizer que o Flamengo não poderia estar comemorando, como aconteceu na interação dos jogadores do gramado com a torcida, comemorando exatamente a conquista da classificação para a final do Cariocão. Pois por quê? Porque ele disse que o Vasco da Gama era um clube de muito menor investimento e aquilo não fazia bem ao Flamengo. Pois bem, essa é a nova faceta do Tita, que faz com que o público esqueça a sua história dentro do Flamengo e no futebol brasileiro em geral, com essa sua nova atividade de consultor de psicologia surreal do futebol, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, o Tita, eu acompanhei bem a carreira do Tita, né? Acompanhei aquele time do Flamengo de 81, aquela geração fantástica, eu vi vários jogos e o Tita foi sim um grande jogador. A gente tem que separar as coisas. Agora, a partir do momento que mesmo ele sendo um jogador importante para aquele time, ele chega numa Copa do Mundo, às vésperas de uma Copa do Mundo, no caso da Espanha, em 82, e rejeita
ir para a Copa porque queria jogar na posição do Zico, além de ser um absurdo pelo jogador, não, em primeiro lugar, é o companheirismo. O Zico era amigo dele de anos ali do Flamengo, né, convivendo dia a dia, e era um excepcional jogador. O Zico foi um dos maiores jogadores do futebol mundial. O Tite não chega nem no calcanhar do Zico, né? Quer dizer, vários motivos aí, a falta de respeito ao companheiro e também o fato dele não se tocar, né? Quem foi Tita perto de Arthur Antunes de Coimbra, o Zico? E agora, como comentarista, vem aí despejar, né, uma série de comentários insanos, né? Volto a dizer aqui primeiro que o Pedro estava triste, por isso que não estava rendendo, agora depois que os jogadores não podem comemorar, quer dizer que o jogador, o time vence e aí não pode comemorar uma ida para uma final. Olha, esse título realmente sem comentários. A segunda pauta é justamente sobre o Barcelona, que foi a notícia, uma das notícias mais importantes desse final de semana, após aplicar um chocolate 4-0 no Real Madrid, jogando no Santiago Bernabéu, o campo, o estádio do Real, jogando na casa do adversário. Agora, a gente já vinha até comentando aqui também no PB do Esporte que o Barcelona estava num crescente, apesar de toda essa crise envolvendo o clube, crise financeira, né? Crise que envolveu, né, condenou aí o seu ex-presidente, enfim, uma série de casos ilícitos. O Barcelona, todos dizendo que tão cedo não iria se recuperar, né? E isso no campo também, que isso teve reflexo no campo. E de repente, com o Xavi chega e começa a ajeitar a casa, dando espaço para os mais jovens, recuperando os jogadores como o Dembélé. Moraes, começa contigo. Aí, Maceió, a sua opinião sobre essa reviravolta e esse ressurgimento das cinzas do Barcelona, hein, Moraes? Realmente, a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid foi um placar surpreendente. A vitória, para mim, já foi uma surpresa. Imagine ganhar de 4-0 o Clássico, o maior jogo do futebol espanhol. E o Barcelona, que viveu maus momentos na sua gestão, que teve presidente condenado, não teve dinheiro para renovar o contrato e permanecer com o Messi, que terminou indo embora para o PSG. Veio Xavi, que foi jogador do clube e agora assumindo a comissão técnica e a condição de treinador do time do Barcelona, vem recuperando o clube dentro de campo. Eu não sei como é que está o Barcelona na sua gestão financeira, fora de campo, como é que ele está, mas dentro de campo vem conquistando resultados, vem fazendo uma bela de uma temporada, e essa vitória por 4-0 diante do Real Madrid é para carimbar o trabalho que vem sendo feito pela comissão técnica e pelos jogadores. E vou dizer mais, o grande momento do Barcelona é esse agora, de valorizar a prata da casa, de valorizar os jogadores formados na base. É um time jovem que tem o Barcelona, uma média de idade muito baixa. Então é por isso que o resultado está chegando, o trabalho é muito sério e o comando técnico, essa comissão técnica criada, vem dando uma resposta muito grande. E não foi à toa que o Barcelona conseguiu ganhar o Clássico de goleada, viu, Júnior? Moraes, o Barcelona vem de fato num crescente. É bom a gente ver isso acontecer com o Barcelona. É claro que a situação interna do clube, os problemas, né, que foram gerados, precisam ser solucionados, né? O Barcelona não está, de repente agora o Barcelona, porque o time está indo bem, não significa dizer que está tudo certo na parte administrativa. O Barcelona numa situação complicadíssima, mas é legal você ver um trabalho do Xavi, que está se mostrando realmente um profissional de mão cheia, ainda mais numa situação totalmente adversa. Você pegar um time pronto
né? Mesmo o Barcelona tendo grandes jogadores, tem mais um ambiente do Barcelona, um ambiente que não era nada favorável, então o Xavi pegou uma pedreira e está conseguindo aí, aos poucos, reerguer o Barcelona, pelo menos em campo. A gente já vê esses sinais positivos com relação ao time. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você enxerga essa mudança, de repente, no Barcelona? Volto a dizer, pelo menos em campo, já dando sinais, né, já dando motivos para a sua torcida ficar na perspectiva, né, de uma mudança geral no clube. Quem diria? O Barcelona, que estava na lona absoluta até novembro de 2021, quando contratou o seu ex-jogador Xavi Hernández, que estava no Catar como treinador, agora parece que está ressurgindo das cinzas. Apesar de lá atrás no campeonato espanhol, na La Liga, foi degrau a degrau e já está em terceiro lugar, apesar de uma distância considerável do Real Madrid, que apesar da derrota por goleada para a equipe catalã dentro de casa nesse último domingo por 4-0, em que o time de Ancelotti não viu a cor da bola, o fato é que o Barcelona realmente está retomando a sua trajetória no futebol da Espanha, com a equipe bem formada, com a promoção de jovens da base e a contratação de alguns outros nomes, inclusive que estavam meio em baixa no futebol europeu. A verdade é que Xavi deu uma injeção de ânimo no Barcelona. Ele está seguindo na Liga da Europa e certamente vai se habilitar para chegar, quem sabe, porque o Sevilla está mal das pernas, apesar de ir em segundo lugar, ele poderá chegar em segundo lugar e ir para a Champions League do próximo ano. Essa é a grande expectativa e a grande novidade. Quem diria, repito, o Barcelona, que estava totalmente em desgraça, ressurge das cinzas como fênix, sob a direção do seu ex-experiente meio-campista Xavi Hernández Antônio Júnior. Antônio Manuel, até aproveito esse comentário seu, né, a respeito do Barcelona, que de fato vem com o Xavi Hernández recuperando a equipe, né, para fazer até um paralelo com uma situação que no Brasil se fala muito quando um treinador faz algo mais do que comandar apenas a equipe. Quer dizer, comandar apenas a equipe não foi isso que eu quis dizer. Eu quero dizer, quando um treinador vai além de ser do trabalho ali, tático, técnico da sua equipe, mas o trabalho motivacional, e fica bem claro que o Xavi Hernández está mexendo com o emocional, com esse lado motivacional da sua equipe. Porque, repito, o Barcelona, até pouquíssimo tempo atrás, ninguém, né, em sã consciência, iria acreditar que a equipe iria, de repente, voltar a jogar um bom futebol, conseguindo vitórias consecutivas, conseguindo sair lá de baixo na tabela e já está aí brigando por próximo de uma segunda colocação, que pese o título, vai ficar de fato com o Real Madrid, né? Mas o Xavi está fazendo um trabalho de fato fantástico na equipe do Barcelona, está mostrando que é um técnico com muito futuro, já é uma realidade, mas que vai crescer ainda muito mais. E o principal, o Barcelona, voltando a se posicionar no cenário do futebol mundial, como sempre esteve. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E o Botafogo confirmando a contratação do ex-jogador do Palmeiras, Patrick de Paula, natural do Rio de Janeiro, 22 anos, jogador que teve destaque no Palmeiras, mas no início do ano teve aquele problema, foi divulgado por toda a imprensa, problema
fora de campo, tanto ele como o Gabriel Menino, e acabou perdendo espaço na equipe do Abel Ferreira, o técnico português do Palmeiras. O Patrick de Paula foi negociado, né, por 6 milhões de euros, quase 33 milhões de reais, a maior transação do Botafogo em sua história. Agora, claro, o Botafogo tendo o americano John Textor como dono do clube, ele deixou claro que vai ser um trabalho de recuperação do clube passo a passo, mas também dentro disso fazer algumas contratações para manter a equipe pelo menos em condição de se manter na primeira divisão do Brasileirão e também tentar, quem sabe, alcançar alguma competição sul-americana para a próxima temporada, conseguir a classificação. Patrick de Paula, então, 22 anos, ex-Palmeiras, a nova contratação do Botafogo, contratação, repetindo, a mais cara do clube em sua história. E pela outra semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Fluminense e foi derrotado pelo tricolor carioca 1-0, gol do John Arias. O Fluminense, que já tinha a vantagem de 2 resultados iguais, 2 empates, melhor dizendo, pela melhor campanha durante o campeonato, assim como o Flamengo também teve, por ser o segundo colocado, o Fluminense foi o primeiro. O Fluminense ampliou essa vantagem com essa vitória de 1-0 e agora no jogo da segunda mão, no próximo domingo no Maracanã, já que o jogo de ontem foi no campo do Botafogo, né, no Engenhão, o Fluminense, mesmo perdendo por 1 gol, estará na final do Campeonato Estadual com o Flamengo. Então, essa vitória ampliou ainda mais a vantagem do tricolor das Laranjeiras rumo à grande final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro Feminino, campeonato que vem de fato chamando a atenção por grandes jogos, as equipes bem mais estruturadas em relação aos últimos anos. Como é bom ver o futebol feminino nesse crescente. O Brasil, né, que sempre revelou grandes jogadoras, né, os times sempre revelando jogadores, inclusive para fora do país, jogadoras indo jogar em outros países, em ligas muito fortes, como a Liga Americana, na Europa, aqui na Europa também. Mas a verdade é que a estrutura não era, né, muito longe de como se encontra hoje, com os clubes apoiando, um campeonato muito bem organizado, com a mídia, né, em peso, a mídia divulgando diariamente o noticiário do futebol feminino, desse brasileiro e outras notícias, ou seja, é uma outra realidade e os jogos dessa terceira rodada sendo disponibilizados pelo nosso Antero Arcanjo. Tivemos Corinthians 1, Cruzeiro 0, Grêmio 1, Atlético Mineiro também 1, Palmeiras 1, Santos 0, São José 2, Crespon também 2, Real Brasília 3, Red Bull Bragantino 2, Avaí Kinderman 5, Esmac 2, Ferroviária 1, Flamengo também 1 e Internacional 2, São Paulo 0. Na classificação do campeonato, o Internacional fazendo bela campanha, investindo forte também para esse campeonato. É o líder, 9 pontos no campeonato. Em segundo vem a Ferroviária. Aí também temos 3 equipes com 7 pontos ganhos, empatados, e apenas a diferença de posição nos critérios de desempate. O segundo é a Ferroviária com 7. Em terceiro aparece o Corinthians, com a mesma pontuação, assim como o Palmeiras, o quarto colocado. Em quinto, o Real Brasília, fazendo também um belo campeonato, com 6 pontos, é o quinto colocado. E o Flamengo, entre os 6 primeiros, aparece aí com 5 pontos ganhos na 6ª posição do campeonato. Lembrando que a gente vai passar os jogos, né, da 4ª rodada na edição do Curtas do PB Desporto na próxima quinta-feira.
E nas últimas do PB Desporto, falando da Liga Portuguesa de Futebol, que teve no final de semana a sua 27ª jornada. E o Porto está quase, cada vez mais próximo de conquistar mais uma vez a Liga Portuguesa. É bom lembrar que o Futebol Clube do Porto, nos últimos anos, tem sido o maior vencedor da Liga Portuguesa e agora se aproximando de mais uma conquista. Os resultados dessa 27ª jornada, com o nosso Antero Arcanjo disponibilizando, tivemos Vizela 1, Famalicão também 1, Tondela 2, Arouca 2, Santa Clara 0, Belenense SAD também 0, Vitória de Guimarães 1, Sporting 3, o Sporting virando a partida, o Vitória saiu na frente, o Sporting jogando na casa do adversário, 3-1 Sporting. Gil Vicente com a bela campanha 1, Marítimo também 1, Passos de Ferreira 2, Moreirense 1, Benfica 2, Estoril 1, Portimonense 1, Braga 2, Boa Vista 0, Futebol Clube do Porto 1. O Porto, com essa vitória, se mantém na liderança do campeonato, é o líder com 73 pontos ganhos no campeonato, muito próximo de sagrar-se campeão mais uma vez. Em segundo, o Sport com 67, terceiro, Benfica com 61, quarto, Braga com 49 e em quinto, Gil Vicente com 46 pontos ganhos. E o treinador Jorge Jesus, com grande passagem pelo Flamengo, onde ganhou praticamente tudo que disputou, e está ausente dos gramados desde o dia 28 de dezembro de 2021, quando deixou o Benfica, foi uma das figuras de destaque no segundo dia do Fórum da Associação Nacional de Treinadores, a ANFT, que ocorreu no Teatro José Lúcio da Silva, aqui na cidade de Leiria, aqui em Portugal. Com vasto currículo ao nível de clubes, Jesus deixou claro que ainda sonha brigar por um recorde em sua carreira, que é o de treinador com mais jogos disputados na Liga Portuguesa. O Jesus tem 603 jogos no principal escalão do futebol português, na primeira divisão, e ele é superado pelo Fernando Vaz com 626 e pelo Manuel Oliveira com 617. Então Jesus ainda acreditando, ele falou, se tiver saúde e tiver disposição, que pensa ainda em ir em busca desse recorde. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, quinta-feira tem nova edição do Curtas do PB Desporto e no sábado, como já está se tornando habitual, um novo dia para a próxima edição do PB Desporto. A todos um abraço e até a próxima!